Antônio Cláudio Maria de Oliveira. Pela liderança do PR, tem que prestar atenção, senhor presidente. Pela liderança do PR, senhor presidente. Depois será dada a palavra a todos os líderes. Vossa Excelência está inscrito. Então você me... Por favor, senhor presidente. Me inscreva, então, sobre a defesa para Vossa Excelência tem o deputado prazo de 59 minutos, deputado. Senhor presidente, senhor relator, senhores membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, é incrível como a leitura de algo não soa com tanto impacto quanto quando soa ao se ouvir o mesmo trecho lido. E aqui, senhor presidente, soou para mim e causou um grande impacto duas assertivas. Uma do relatório e uma outra do voto muito bem elaborado, como não poderia deixar de sê-lo, do senhor relator. A primeira diz respeito ao relatório que se fez da denúncia. E aí eu ouvi, o presidente da República recebeu. O presidente da República recebeu. O presidente da República recebeu. Eu lanço um repto, aqui e agora, ao Procurador-Geral da República, a quem eu muito respeito, que me diga quando o presidente da República recebeu um níquel sequer. Quando e onde? E das mãos de quem? Em que circunstâncias? À noite ou de dia? Em São Paulo ou em Pirituba? E esta assertiva foi feita na denúncia. E esta assertiva consta da denúncia, foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos por quem os pegou. Que R$500 mil são esses? Outros R$500 mil? Outros valores o presidente da República recebeu? Isso me chocou, senhor presidente. Não tinha me chocado quando eu li. Ou chocou pouco. Eu apenas achei que aquilo não correspondesse à verdade dos fatos. Agora, a leitura feita causou-me profunda estupefação. É mentira que o presidente da República haja recebido um vintém. É mentira. Lanço e relanço um repto. Por outro lado, também, e aqui eu peço todas as vênias ao nosso relator, indúbio pro societatis. Alguém reconhece isto, sim. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência citou alguns acórdons, Vossa Excelência citou juristas, mas eu não aceito. E eu não aceito o indúbio pro societatis como não deverão aceitá-lo nenhum daqueles que foram vítimas de uma acusação injusta, que poderia ter, e com certeza sempre elas desagam, num inquérito. E de um inquérito num processo. E se for o processo do júri, numa pronúncia indúbio pro societatis, no próprio julgamento perante o júri. Eu tenho a minha dignidade a ser preservada. Eu tenho a minha intimidade a ser preservada. Eu tenho a minha liberdade a ser preservada. Eu tenho que preservar a honra da minha família. Eu tenho que preservar o não sofrimento que uma denúncia criminal causa àqueles que me cercam. Por que a sociedade é colocada, neste momento, acima do indivíduo? Acima do cidadão? Acima dos seus atributos como pessoa humana? Que indúbio para a sociedade é essa? Me perdoe, senhor relator. Eu sempre me empolguei nesses momentos. Não há sociedade nenhuma que tenha o direito de achincalhar, que tenha o direito de colocar na cadeia, se não na cadeia fisicamente, numa cadeia a honra e a dignidade de alguém. Mata-se a honra com uma acusação infame. Mata-se a honra com uma acusação, mesmo que algo verdadeira, superior à responsabilidade daquele que é acusado.
Não existe pró-societatis. O indúbio é sempre para o réu, para quem é acusado. Isso não é nosso. Isso não é da defesa. Isso não é da Constituição brasileira. Isto é uma evolução da humanidade, dos países civilizados. Assim como é o direito de defesa, algo natural. Está acima de regimento, de Constituição, de Código de Processo. Eu quero, eu tenho, eu preciso do direito de defesa. Para quem? Para aquele que depositou em mim toda a confiança em defender a sua honra, a sua dignidade e a sua liberdade. Foram essas duas expressões, senhor presidente, que me causaram profunda mágoa. Porque eu não concordo com o indúbio pró-societatis e não concordam com ele aqueles que estão sendo alvo de investigação, que estão sendo alvo de alguma acusação ou que já foram denunciados. Quem teve a desventura de sentar em banco de réus, de sentar num banco de indiciado ou de suspeito, sabe o que eu estou falando. Não é possível que a sociedade se sobreponha à minha individualidade, à minha personalidade, à minha dignidade e à minha liberdade. Eu gostaria de, inicialmente, após esse desabafo, mostrar, em primeiro lugar, o assodamento destas investigações contra o presidente da República. Assodamento de tal ordem que, no pedido de abertura e de instauração de inquérito, o próprio Ministério Público reconheceu à pressa, o assodamento, possivelmente motivados por razões políticas inconfessáveis ou desconhecidas, na melhor das hipóteses. Diz o Ministério Público, a peculiaridade do caso, que não traz, como em episódios anteriores, conhecimento de fatos criminosos pretéritos à negociação do acordo em foco. Não havia fato criminoso pretérito, mas eles já estavam no processo de delação. Eles já haviam instruído o delator a colocar um gravador clandestinamente no bolso. Consta, por reportagens de jornal, eu não tenho provas, que houve até um treinamento para o cidadão Joesley praticar a delação. E antes disso, gravar o presidente da República. Prova ilícita, sim, com todas as velhas do Supremo Tribunal Federal. Há uma grande ilicitude, porque atinge a minha vida privada, porque atinge a minha individualidade, porque atinge a minha intimidade, que são protegidos pela Constituição. Uma gravação clandestina, covarde. Covarde, acima de tudo, covarde. E neste caso do presidente da República, os objetivos eram objetivos e são objetivos políticos, sim, de queda de alguém que está no poder, comandando a República Brasileira. E continua na demonstração do seu assodamento o Procurador-Geral da República. As investigações trouxeram à baila crimes. Vejam, senhores, por favor, senhoras deputadas, senhores deputados, trouxe à baila crimes cuja prática ou seu exaurimento estão ocorrendo ou por ocorrer em datas previstas. É o direito penal do porvir, é o direito penal do futuro, é o direito penal do... Sei lá se isto vai ocorrer ou não, mas pelo sim ou pelo não, vamos investigar, vamos prender, vamos gravar ilicitamente. É o direito penal do porvir, não é o direito penal do fato ocorrido. É o direito penal daquilo que o Ministério Público entende, acha, ou até aquilo que o Ministério Público quer que ocorra para que ele possa agir. E agora eu falo do Ministério Público com todas as vênias desta instituição magnífica, que tem colaborado muito para que o país institucionalmente se mantenha íntegro. O Ministério Público, no entanto, está exorbitando. O Ministério Público, no entanto, está extrapolando os limites da sua ação, ditados esses limites pela Constituição. Presidente, peça para fechar essa porta aqui atrás, porque vira
caminho de verdureiro daqui a Peço pouco. desculpas ao doutor Mariz. Peço que feche as portas do plenário para que possamos ouvir o nobre defensor. O promotor de justiça, senhor presidente, e Vossa Excelência sabe, brilhante advogado que é, o procurador de justiça são custos legis. Não são acusadores obstinados. Eles são fiscais do cumprimento da lei. Nada impede, ao contrário, tudo obriga a pedir absolvição no final do processo, quando não estiverem convencidos da culpa do acusado. O Ministério Público não é o órgão acusador obstinado, sistemático, permanente, necessariamente acusador. Ele é o promotor de justiça, ele promove a justiça, ele procura a justiça, ele é o procurador de justiça. O promotor de justiça e o procurador se encaminham atrás do justo, do ideal de justiça. Esse é o papel do procurador, esse é o papel do promotor, esse é o papel do Ministério Público. Mas o Ministério Público, a partir da vinda desta estranha forma de prova, que não é forma, nem é instrumento de prova, mas é meio de prova e não prova, chamada delação premiada, Instituto Herdado do Direito Americano, sem que nós tenhamos os nossos postulados processuais e postulados penais iguais aos da América do Norte. Lá o direito penal é negocial. Aqui o direito penal, nele rege-se pelos princípios do contraditório, do juízo natural, pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Lá não. Lá eu discuto a pena com o promotor de justiça. Mas quem aplica a pena lá é o juiz, aqui não. Aqui o que o Ministério Público tem feito é alijar o próprio Poder Judiciário, da administração da justiça penal. O advogado tem um papel meramente homologatório, não no sentido de homologar, mas de chancelar. A sua presença não é a presença do advogado que postula, que fala em nome de, que pede a liberdade, que pede a proclamação da inocência. O papel do advogado é triste, sem embargo de colegas ilustres que estão fazendo delação premiada. E o papel do juiz? O juiz não julga mais. É o Ministério Público que aplica a pena, que fixa a pena, que dá o regime do cumprimento da pena. Isso não tem nenhuma base legal, e eu aqui falando na Casa da Lei, eu me disponho a ajudar aqueles deputados que queiram redigir, apresentar um projeto de regulamentação da delação premiada, eu me disponho a fazê-lo. Porque não é possível nós continuarmos a viver, no que tange ao direito penal, em estado de absoluta anomia. Há uma anomia absoluta no que tange a regras e a princípios. Eu vejo delações onde se aplica uma pena de 10 anos e se deixa o cidadão ficar em liberdade com tornozeleira. A lei penal diz que liberdade, regime aberto, só para aqueles que forem condenados a pena inferior a 4 anos. Então o próprio Ministério Público descumpre a lei. Mas como descumpre? Porque quer a delação, vale o descumprimento. E o Judiciário homologa, dirão, o Judiciário homologa. O Supremo Tribunal Federal homologou esta delação. Que me perdoe o ministro Fachin, homologou assodadamente. Assim como assodada foi a abertura deste inquérito policial, como acabamos de ver. Não houve nenhuma investigação, não houve nenhuma perquisição da verdade no que tange ao conteúdo da tal fita. Ninguém foi... Está desligado? Ninguém foi atrás de indícios, de meros indícios, para saber se aquele fulano estava ali, efetivamente, a serviço de outros interesses. Se as frases foram frases, efetivamente, a correspondência entre a transcrição das frases e o que foi dito, havia. Se tal correspondência havia ou não havia. Fala-se que Joesley lá esteve na calada da noite. Não esteve na calada da noite, não. Foi às 10 e pouco, 11 horas,
como muitos e muitos já foram às 11 horas, inclusive o procurador-geral já esteve com o presidente da República sem estar na agenda. Sem estar na agenda, várias vezes, sem estar na agenda. E é possível que alguns parlamentares desta casa também tenham ido sem agenda. Sem agenda. Não com nome frio, né? Sem agenda. Vamos explicar Peço o nome. que não se manifeste, O nome por também favor. não era frio. Não, não era. Há debate? Não, não. Há debate ou eu vou falar? Vossa Excelência está com a palavra. O nome não era peço, frio. Eu peço o respeito dos deputados para que possamos ouvir o advogado. Por O favor. nome não era frio, deputado. O Rodrigo foi quem marcou a reunião. Foi. A placa do carro era a placa do carro que levou efetivamente o Joesley. Era a placa dada pelo Rodrigo, e o Rodrigo não pôde ir. Isso é verdade. Porque aquilo que não importa e não interessa a acusação faz com que aqueles que querem ver o presidente da República fora torçam o nariz. Verdade é verdade. Favoreça ou não favoreça a minha tese, o meu querer. É verdade. Foi Rodrigo Loures quem marcou esta audiência. Ele iria com o Joesley. E não foi. E a placa era do carro dele. É verdade isso. Aí pega-se a fita. 68% da fita reproduz fala do delator. 32% fala do presidente da República. E lendo-se as transcrições, observa-se quão falhas foram as transcrições motivadas por falhas da própria gravação. Estão presentes nos autos inúmeros, ou 4 ou 5, trabalhos feitos por técnicos. Inclusive, o trabalho feito pelos técnicos oficiais, eles dizem que não deve ter havido nenhuma adulteração, dizem sim, mas dizem também ter havido 296 interrupções. 296 interrupções, dando ensejo, eventualmente, a enxertos, a retiradas, a adulteração, sim, da fita. Existe trabalho de Molina, existe trabalho de 2 técnicos, um deles do Tribunal de Justiça de São Paulo, ouvido pelo jornal A Folha de São Paulo, e outro ouvido pelo jornal Estado de São Paulo, também um técnico em gravação de São Paulo. Institutos ligados à polícia afirmam que houve não adulteração, talvez não tenham afirmado tanto, mas que houve falhas que possam dar ensejo a suspeitas sobre a rigidez dessa fita. A fita é lícita, fala-se. Não, a fita não é lícita. A prova, embora realmente tenha razão o deputado relator, o Supremo tem. O Supremo tem admitido como prova, há alguns anos, a gravação de um interlocutor gravando o outro, sem ciência deste. Só que, na maioria dos casos, embora haja um ou outro caso que diverge, a maioria dos casos, quem está gravando para um objetivo específico. Eu gravo porque eu quero saber aonde está o sequestrado. Eu gravo porque eu quero provar que eu estou sendo ameaçado por aquele que está sendo gravado por mim. Eu gravo porque eu estou sendo chantageado e quero fazer prova em meu prol. Admite-se sim, mas na maioria dos casos, quando a gravação é feita em benefício daquele que grava. Fora daí, a prova é considerada ilícita. Não criminosa, mas ilícita. E, como tal, absolutamente imprestável para fins penais, para fins processuais. Eu volto para falar de novo do assodamento, do direito penal do porvir. Diz o procurador-geral em sua manifestação, requerendo abertura de inquérito. O tradicional modelo de celebração de acordos de colaboração premiada, por envolver um certo iter procedimental consistente na análise dos anexos,
tratativas quanto aos términos do acordo e colheita de depoimentos para posterior submissão à homologação ao juízo competente, mostra-se intempestivo diante da conjuntura dos fatos. Vale tudo isto para outras delações, mas aqui não. Aqui nós já vimos que é o direito penal do porvir. E agora nós estamos vendo que o rito procedimental não vai ser o mesmo, ou não foi o mesmo. E não é só o rito procedimental, as benesses, as escandalosas benesses, as ultrajantes benesses, as benesses que representam um tapa na cara de todo cidadão brasileiro, as benesses que nunca foram dadas para nenhum delator. Nenhum delator, desde que esse instituto foi utilizado, nenhum delator saiu sem alguma restrição à sua liberdade. Prisão domiciliar, impedimento de sair do país, esses tiveram como prêmio maior a impunidade absoluta, com direito a sair do país, com direito a voltar para o Brasil para completar suas delações, com direito a ir à Bolsa para ganhar dinheiro em cima da exploração do câmbio, para ir à Bolsa, jogar na queda e na subida das suas ações, e ganharam dinheiro, e estão lá, em Nova York. E o presidente da República está aqui. O presidente da República está aqui. Para alguns devendo ir embora, para outros não. Mas ele está aqui. Esses criminosos estão lá. Ah, mas o presidente da República recebeu em sua casa. Quem sabia que esse homem cometera 200 e tantos crimes? Quem sabia? O presidente não sabia. Eu não sabia. Não sei se Vossa Excelência sabia ou não. Não era um criminoso contumaz. Era, sim, o maior produtor de proteína mundial. Maior produtor mundial de proteína. O presidente o recebe. O presidente o recebeu em São Paulo algumas vezes. Ele trouxe um chinês que vinha comprar, para quem o Brasil iria vender carne. Ele levou um venezuelano para quem nós iríamos vender carne. Ele sempre teve algum relacionamento com este presidente da República e possivelmente com os anteriores. Mas ele foi à noite. Ele foi à noite e o Rodrigo não foi junto. E ele foi com um gravador. Ele foi com um gravador precaríssimo. Talvez o tenha feito de propósito. Poderia ter comprado um gravador de primeira qualidade, mas não o fez. Não o fez exatamente para deixar dúvidas no que tange as edições que ele praticou. Mas, continuando ainda no assodamento. Eu disse que, com todas as vênias, esse assodamento também foi do ilustre procurador do ilustre ministro que recebeu e deferiu o pedido de abertura de inquérito. E Sua Excelência, em 3 ou 4 trechos, e houve referência pelo deputado relator a esses trechos, Sua Excelência afirma: não estamos aqui praticando nenhum juízo de culpa. Cumprirá o Ministério Público a prova. Isso se ouve sempre. É apenas o recebimento de uma denúncia, é apenas a instauração de um inquérito policial, como se isto fosse um nada. Instaurou-se, data máxima vênia de novo, assodadamente, um inquérito contra o presidente da República, com reflexos na governabilidade do país, ou não. Com reflexos seríssimos na governabilidade do país, numa hora em que o país estava procurando entrar nos trilhos econômicos e institucionais. A gravação é ilícita, a gravação muito provavelmente foi adulterada, mas eu retiro a ilicitude da gravação. Eu retiro a sua falta de rigidez.
para ficar no conteúdo desta gravação. E eu indago, esse conteúdo compromete o presidente da República? Esse conteúdo, por si só, compromete o presidente da República com a prática de algum delito? Eu repito, essa gravação, por si só, representa que o presidente da República cometeu crime? Ou, pelo menos, sendo mais benevolente, mostra algum indício? Bem, aí dirão, mas houve outras provas, e eu mostrarei as outras provas, e eu mostrarei também as provas que não foram para denúncia, porque é azar. Há provas que não foram para denúncia, e eu mostrarei. Mas vamos esquecer por hora isto. O conteúdo é um nada acusatório. Tanto é um nada acusatório que precisaram seus acusadores, os que elaboraram a peça assinada pelo ilustre procurador-geral, precisaram recorrer à ficção. Criaram hipóteses, levantaram suposições, adentraram no campo da criação intelectual. E eu tiro meu chapéu, porque criaram uma obra de ficção. Se não é com Pedro, é com Paulo. Se não foi com carro, foi com ônibus. Se não foi à noite, foi de dia. E vai se construindo, e vai se elaborando, e vai se fazendo afirmações como verão, não consentânea com a prova dos autos. E aqui, nesse exato trecho da minha fala, eu direi e mostrarei, não sem antes esclarecer, e vossas excelências sabem disto, que o crime de corrupção tem necessariamente para sua configuração, ele deve contar com 3 elementos. E nenhum dos 3 elementos estão presentes nem na ficção. O presidente da República não pediu nada, o presidente da República não recebeu nada, o presidente da República não agiu em nome de ninguém, o presidente da República não facilitou nada para ninguém. Não houve recebimento, não houve solicitação e não houve também nenhum tipo de ajuste, como deseja, em prol de alguma empresa, como deseja a denúncia. E a denúncia deixa de colocar alguns dados nos autos, porque o procurador fala muito, interesses da JBS junto ao CAD, interesses da empresa tal junto ao CAD. Fala isso toda hora, e o papel aceita tudo. E como eu disse, o papel lido choca mais do que o papel escrito. O papel ouvido choca mais do que o papel lido com os próprios olhos. E está aqui, peço vênia para ler um trecho desses depoimentos, que o declarante nunca tomou conhecimento de que executivos do grupo JF Investimentos vinham tomando iniciativas no campo político no sentido de obter resolução favorável no CAD. Um problema com a Petrobras, que o depoente em nenhum momento percebeu qualquer conduta ou movimentação atípica por parte de servidores do CAD nesse processo. José Marcelo Martins Proença, advogado de uma das empresas de Joesley. Ele está tendo a coragem de desmentir o seu patrão. Que Rodrigo da Rocha Loures demonstrou preocupação com esta questão, pois envolvia no seu entendimento matéria anticoncorrencial por parte da Petrobras, o que traria reflexos negativos ao mercado de energia e, consequentemente, à própria imagem do país. Que, no entanto, eu estou lendo um trecho do depoimento de Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, conselheiro do CAD. Depoimento que não está na denúncia. Depoimento que não foi reproduzido na denúncia. Numa prática horrorosa de alguns promotores. A prática da prova seletiva.
Eu só ponho nos autos aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa, eu não ponho nos autos. Mas, continuando o depoimento desse moço, que Rodrigo da Rocha Loures não fez qualquer solicitação ao declarante, nem mesmo de forma subliminar, ao menos na compreensão do declarante, que Rodrigo da Rocha Loures não fez nenhuma solicitação. Ele estava a serviço do presidente, e o presidente estava querendo explorar, não é? O seu delator, ou a empresa do seu delator. O presidente queria explorar para se beneficiar, e, em troca, iria interferir no CAD, que está a prova de que não houve essa interferência e não houve, portanto, o terceiro elemento do crime de corrupção. Mas eu continuo, que o declarante nunca mais tratou dessa questão com Rodrigo da Rocha Loures. Tampouco ele perguntou algo a respeito para o declarante, que, portanto, se o declarante tivesse a intenção de interceder na condução do assunto, teria que contar com outros servidores do CAD, que essa hipótese não ocorreu. Que história é essa do presidente receber 500 mil reais que não recebeu, como já vimos? Fala perto do microfone. Eu falo assim, desculpe. Me perdoe. E eu lanço de novo o repto dos 500 mil. Teria que ter um indício do recebimento. O dinheiro foi devolvido. Mas aqui está mais. Ele teria recebido esse dinheiro para interferir junto ao CAD. Não interferiu junto ao CAD. Mas eu não fico só no depoimento desse senhor Gilvandro. Eu falo de Eduardo Frade Rodrigues. Eduardo Frade Rodrigues, superintendente-geral do CAD, que Gilvandro limitou-se a repassar ao declarante a preocupação de Rodrigo da Rocha Loures, sem fazer qualquer pedido ou sugerir qualquer encaminhamento ao declarante, que Gilvandro, em momento algum, deu a entender que havia recebido qualquer pedido ou recomendação de Rodrigo da Rocha Loures, que, portanto, o declarante não repassou a nenhum técnico do CAD o fato de que a questão que era objeto de inquérito administrativo e que seria tratada em reunião era motivo de atenção ou preocupação de Rodrigo da Rocha Loures. Mas o Rodrigo é o longamano do presidente da República. O Rodrigo estava a serviço do presidente da República. Mas o Rodrigo, então, era um mau cumpridor das suas missões, porque ninguém no CAD o acusa. Que o declarante pode afirmar que o inquérito administrativo no âmbito do qual tramitou no CAD, questão envolvendo interesses das empresas EP e Petrobras, teve andamento absolutamente normal, sem qualquer interferência nos atos praticados pelo próprio CAD. Por que o procurador não colocou isso nos autos? Ele é procurador de justiça. Ele não é o acusador obstinado, ele tinha obrigação de colocar isso nos autos. E ele não o fez. Se colocou nos autos, não transcreveu esses depoimentos na denúncia. Não pode. No Estado democrático de direito, não pode. O órgão acusador é o órgão, acima de tudo, que procura, que tenta alcançar a qualquer custo dentro da linha da verdade, a justiça, o ideal do justo. Esse é o papel do promotor no Estado democrático de direito. Essas provas, portanto, seletivas, não vieram à colação. Talvez, se tivessem vindo, com certeza, o digno relator a elas teria feito menção. Mas não estão nas denúncias, não são citadas na denúncia. Na denúncia existem frases de efeito, criações mentais, para dar a falsa ilusão de que o presidente da República cometeu crime. Eu faço de novo o repto. Onde, quando, por quem, das mãos de quem recebeu o dinheiro? Qual o benefício, a contrapartida que o presidente da República traria? Não há. Eu estou mostrando que não há.
Ah, mas é uma mera autorização. Mera autorização? Vossas Excelências constituem o juiz natural do presidente da República. Vossas Excelências, para avaliar se devem ou não dar autorização, Vossas Excelências estarão julgando, sim, o presidente da República. Vossas Excelências constituem o primeiro juiz da causa contra o presidente da República. Esse julgamento é político? Esse julgamento é jurídico? Eu não sei. Não sei. Ele é jurídico, ele é político, mas ele é baseado em fatos. Para que Vossas Excelências possam formar o convencimento, para que Vossas Excelências, com convencimento livre, fruto de análise, para que Vossas Excelências possam dar ou negar a autorização, este raciocínio, este momento de isolamento consigo mesmo é um momento sagrado, porque estarão Vossas Excelências dando autorização para que o presidente da República venha a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos no que tange ao recebimento ou não da denúncia. Será que isso não vai abalar a governabilidade? E, com certeza, isso não vai abalar o já abalado emocional do presidente da República. Ele é um homem, ele é um cidadão. Ele não está fora do alcance da lei, não. Mas ele também não pode ser alcançado pela lei penal, sem base. Ele não pode ser alcançado, se ele não está fora, ele não pode ser alcançado apenas e tão somente pela vontade da Procuradoria-Geral do Estado, pelo querer acusar do Procurador-Geral do Estado, pelo querer acusar e nada mais do que isto. Que nos coloquem algo concreto, sólido, que não se baseie numa gravação duvidosa, mas que também não traz nada contra o presidente. Que não se coloque uma delação, um instituto por si, todo ele impregnado de defeitos, e especialmente uma delação nos moldes desta delação, com esses incríveis benefícios, com esses absurdos benefícios dados aos delatores, que se acuse o presidente da República com algo concreto, não com ficção, não com inteligência imaginativa. É por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, que eu já me alonguei e peço que não deem autorização para o presidente da República ser julgado pelo Supremo. Façam isso e estarão fazendo justiça, como juízes primeiros da causa que são. Muito obrigado. Agradeço ao nobre advogado doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Nesse momento, já